Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mergulhar num assunto bastante recorrente e relevante no mundo da adoção e principalmente na hora de fazer o preenchimento do cadastro do CNA, o preenchimento do perfil da criança ou das crianças que nós iremos receber. A importância do tema é porque ele diz respeito à quantidade de filhos ou de crianças e adolescentes que nós pretendemos receber em nossa família. Esse assunto é muito importante porque, claro, em primeiro lugar, porque diz respeito à quantidade de filhos que nós vamos receber, aceitar, né? Mas também ele tem uma importância porque ele pode acelerar ou não o processo de adoção, uma vez que existem muitos grupos de irmãos disponíveis em adoção e, claro, isso pode tornar o processo mais célere também. Bom, mas com relação ao tema grupos de irmãos, o que nós devemos preencher? Como é que o cadastro em si se apresenta? Ele se apresenta para nós pretendentes de forma muito objetiva. Ele pergunta se nós nos disponibilizamos a adotar uma única criança, se nós nos disponibilizamos a adotar irmãos e, se sim, quantas crianças ou até quantas, qual é o nosso limite de crianças para adotar. Nós podemos adotar um grupo de 3 irmãos, 2 irmãos, se aceitamos até 5 irmãos, por exemplo. Também nos questiona se nós temos interesse e intenção de adotar gêmeos, né? Caso chegue nosso momento de adotar e apareça irmãos gêmeos, que podem ser um casalzinho, pode ser trios, até 4, 5, né, gêmeos, se nós temos esse interesse ou disponibilidade. Então o perfil é muito claro e muito simples. Sim, marcamos sim um único filho ou se mais, quantos e qual a nossa proposta, a nossa ideia com relação a isso. Algo bem importante a se dizer, que às vezes as pessoas desconhecem essa informação, é que quando as crianças são acolhidas, elas chegam, né, no acolhimento, na casa-lar, no abrigo, e elas chegam em grupos de irmãos. Se estes irmãos mantêm relações e laços de afinidade, de afetividade muito íntimos, muito próximos, foram criados juntos na mesma casa, é muito difícil que o juiz que vai sentenciar esta dissolução do poder familiar, dessa família, dessas crianças, é muito difícil que ele vá separar esses irmãos. Justamente por isso, porque eles mantêm laços de afinidade e afetividade. Imaginem vocês que vivem com os irmãos de vocês, que triste seria vocês viverem uma vida inteira com seus irmãos e de repente o juiz decretar que vocês fossem separados e cada um adotado por famílias diferentes, que morassem em lugares diferentes. Seria muito triste e é por isso que a justiça não faz. Mas é possível, claro, em caso de irmãos que foram criados de formas separadas, imagine que o irmão foi criado por uma tia, o outro por uma avó e que não mantiveram esses laços de afinidade e afetividade, aí sim, nestes casos, há a possibilidade de separar os irmãos e serem encaminhados para famílias distintas. E há uma terceira via, que em grupos numerosos de irmãos, às vezes, vamos imaginar grupos de 5 irmãos, temos irmãos de 10, 8, 7, 5 e 4 anos, e se na cidade, na comarca desse grupo de crianças existem casais próximos, vamos imaginar eu quero adotar e eu tenho uma irmã que também deseja, é possível, a pedido das pessoas, né, se consultados, que o juiz quebre este grupo de irmãos e divida, por exemplo, eu fico com 3, a minha irmã fica com 2, desde que haja um comprometimento entre eu e a minha irmã de que a gente mantenha a proximidade entre esses irmãos, para que eles possam seguir convivendo juntos, né, porque já foram criados juntos, mas, né, ainda que em famílias separadas. Então também tem essa possibilidade e é importante trazer porque as pessoas às vezes me perguntam, mas eu já vi quebrar grupo de irmãos. Sim, né, há essas possibilidades desde que haja esse acordo junto com as famílias. Outra coisa muito importante de se referir quando fala em grupo de irmãos é, na hora de preencher o cadastro, refletir como será a qualidade de vida que nós pretendemos dar a esses filhos. Será que na casa onde eu moro, né, e se eu não tenho condições de mudar de casa, será que na casa onde eu moro eu tenho estrutura suficiente necessária para essas crianças? Eu tenho, por exemplo, dormitório onde acomodar? Se eu vou adotar um grupo, me proponho adotar um grupo de até 3 irmãos, eu tenho onde colocar esses irmãos? Eu tenho onde eles dormirem? Eu tenho a estrutura necessária para isso? E coisas bem práticas mesmo também, como eu tenho um automóvel que comporte, né, esse número de crianças, então eu me proponho adotar 5 filhos, mas eu tenho um carro Fiat Uno, né? Como eu vou dar conta de levar essas crianças? Eu tenho condições de trocar de carro? Bom, aí sim, né? Se eu pretendo, me coloco nessa posição de adotar grupos numerosos e tenho condições de, à medida que eles cheguem, mudar a casa, fazer um aumento ou trocar de automóvel, tudo bem, mas isso tem que ser pensado.
porque senão, né, no momento que você é chamado pelo judiciário, já não tem mais tempo de voltar atrás, né, e de rever tudo isso na última hora, porque a partir do telefonema do judiciário, vocês sabem, né, ou deveriam saber, eu digo para vocês, a chegada das crianças está muito, muito iminente. E por fim, é necessário pontuar que, além de tudo que foi dito, vocês têm que pensar em educação, nas despesas com educação, escola, com alimentação, com saúde, planos de saúde ou não, e também, claro, lazer, que são despesas reais, né, e que toda criança precisa, mas também merece. E para finalizar, eu sempre trago aquele conselho: nunca descuide de ouvir os seus desejos. Escrevam, passem para o cadastro de forma calma, tranquila, conversem, dialoguem com o seu parceiro para verificar se é isto mesmo. Não façam de forma corrida, abrupta, reflitam sobre todas essas questões que eu trouxe no vídeo e quando fizerem, façam com toda a segurança, com toda a certeza do mundo. A gente encerra esse vídeo por aqui. Caso vocês tenham alguma experiência no preenchimento do perfil ou alguma situação inusitada que tenha acontecido com vocês, mande pra gente que a gente pode comentar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.